Boa noite, olá! Seja muito bem-vinda a mais uma live. Hoje é dia da gente falar sobre prosperidade dentro da nossa maratona de lives. Uma live super especial que é importante para todos nós, porque prosperidade não é somente entre aspas sobre dinheiro, é sobre algo muito mais profundo. E hoje, nessa data tão significativa, nesse dia de Páscoa, é dia da gente falar sobre esse tema primordial para todos nós. Então, sejam muito bem-vindos. Me falam se vocês me veem, me ouvem bem. Carol, seja muito bem-vinda. Me fala se vocês estão vendo e me ouvem bem. Enquanto o Instagram vai avisando que a nossa live começou, vou colocar o tema aqui. Rê, seja muito bem-vinda. Rita, bem-vindos. Fixar o comentário. Fixado. Perfeito, porque é sempre importante que conforme as pessoas vão chegando, elas sabem sobre o que a gente está falando. E eu decidi, dentro dessa maratona de lives, lembrando que amanhã no mesmo horário, às 9 horas da noite, horário de Brasília, a gente tem mais uma live. Amanhã é dia da gente falar sobre você tem vivido ou sobrevivido? Como equilibrar a vida pessoal e profissional? Porque enquanto você não olha para isso, você fica no modo sobrevivência, no modo piloto automático, apagando incêndio. Meu Deus, já chegou sexta-feira de novo. Meu Deus, já chegou Natal de novo. E o modo viver, né? Esse é o modo sobreviver. E o modo viver é uma nova forma de olhar para a vida para que seja de uma forma mais saudável, em que sim, a profissão tem o seu lugar, mas a sua vida pessoal, a sua qualidade de vida também. Mas esse é o nosso tema de amanhã. Hoje a gente vai falar sobre prosperidade. Prosperidade, gente, é uma palavra, eu fui até buscar os significados, a etimologia da palavra, e quando a gente fala sobre prosperidade, é sobre o se tornar próspero. O que quer dizer? Uma sensação de contentamento. Prosperidade, eu deixei até anotado aqui, ela vem do latim prosperitas, que significa sucesso, felicidade, boa sorte. E essa palavra é derivada da palavra prosperos, que significa afortunado, feliz. Então, quando a gente fala sobre prosperidade, é sobre algo amplo, é sobre abundância, é sobre fartura, é sobre expansão, é sobre crescimento, é sobre inclusive sucesso, é sobre estar bem. Porque nós alcançamos inclusive a prosperidade financeira quando estamos bem com a gente mesmo. Mas eu falei aqui sobre o que está escrito, sobre como foi originado, e muitas vezes é importante a gente olhar para isso, né? Vou trazer outro exemplo para você. A palavra coragem, quando a gente busca a etimologia, o porquê dessa palavra coragem, coragem significa agir com o coração. E hoje, nesse mundo com tanta informação, em que muitas pessoas, né, de acordo com o que nós vivemos, foram aprendendo a anestesiar as emoções, agir com o coração sim requer muita coragem para todos nós. Mas independente do que é o significado que está nos livros ou da origem das palavras, claro que é importante também a gente entender, o primeiro passo para você começar a ser próspera, começar a conquistar a prosperidade na sua vida, é você entender o que ela é para você, o que ela significa. Porque não adianta você desejar algo se aquilo é uma palavra ou se aquilo é de acordo com o que você vê das outras pessoas. Dentro da nossa mentoria sistêmica, expansão, a gente trabalha para que você se sinta mais leve, mais segura, mais próspera. E inclusive para que você tenha clareza sobre o que significa isso para você. Porque se você não tem clareza, isso vale para tudo na sua vida. Da onde você quer chegar, do que você quer construir, da vida que você quer viver, do que aquilo realmente significa para você, do que precisa acontecer para você falar, caramba, conquistei isso. É como se você estivesse enchendo um pacote que o fundo dele tem um furo. E quanto mais você preenche, parece que mais vazio ele tá. E aí vem a sensação de insuficiência, você começa a se sentir uma fraude, porque não existe a clareza do que é para você. E isso, de verdade, isso já vai ser uma tremenda prosperidade para você. Isso que eu tô te falando vale ouro. É essencial você ter consciência e clareza da vida que você quer viver.
No final desse ano, por exemplo, no final de 2025, a gente já está na Páscoa. O que você quer ter realizado, conquistado, experimentado? O que você quer vibrar, comemorar na virada do ano de 2025 para 2026? Para que não seja mais um ano que você fale, caramba, olha, tô cansada. Nossa, não fiz isso. Eu queria aquilo, ó, ano que vem vai ser mais leve, ano que vem vou olhar mais para mim. Não. O que você quer viver esse ano? Daqui 10, 20 anos, o que você quer viver? O que você quer experimentar? Porque a partir do momento que você tem clareza, inclusive com relação à prosperidade também, você consegue ter clareza do que faz sentido para você nesse momento, do que você precisa dizer sim, mas também de tudo aquilo que você precisa dizer não, mesmo que pareça tentador, que pareça uma proposta irrecusável, algo incrível, mas se não faz sentido para o que você quer viver, para o que está o seu foco nesse momento. Sabe quando a gente está lá com o GPS e aí você erra uma rua e fala recalculando rota e aí você acaba levando um tempo maior para chegar no seu destino? É isso que acontece quando você não tem a clareza. Então, se hoje você tem o desejo de ser próspera, de ter uma vida próspera, corre pegar papel e caneta e anota, ou quem quiser colocar aqui nos comentários, o que é prosperidade para você. O que significa prosperidade? Se você olhar para a sua vida hoje e para a sua vida no final do ano, o que precisa ter acontecido para você dizer assim, eu estou mais próspera? Eu estou vivendo uma vida próspera. O que é essa prosperidade? De uma forma tangível. O que precisa estar acontecendo? Seja financeiramente, seja nas suas relações, em que área ou num todo, o que vai definir? Caramba, eu conquistei. Anota. Isso é extremamente importante, principalmente para quem se cobra demais. Por quê? Você vive fazendo, e aí conquista uma coisa, ao invés de vibrar, de comemorar, você já se cobra para fazer a próxima. E eu vou te contar um segredo. Independente do que você escreveu que é prosperidade aí, você pode ter certeza que tá nesse piloto automático, no modo tratorzão, no modo anestesiar das emoções, te afasta cada vez mais da prosperidade. A prosperidade, seja em qual área você tenha desejo, ou seja, não, eu quero ser próspera na minha vida. E aí, olha, em uma imagem, como que você define essa sua vida próspera? Se fosse tirar uma foto, qual seria a foto que definiria? Para você conquistar essa prosperidade, o primeiro passo é ter clareza do que é ela para você conseguir medir. O segundo passo é você aprender a ter consciência e sentir, acima de tudo, o seu valor. Porque pode ser que você tenha consciência, era o que acontecia comigo. Eu tenho consciência do meu valor, eu trabalho aqui, tô em tal cargo, nossa, eu mereço ser promovida, eu era promovida nas empresas que eu trabalhei, sempre deixei os lugares assim, em paz, com as portas abertas, tinha reconhecimento. E eu acreditava realmente que eu sabia o meu valor, mas eu estava muito enganada. Porque na verdade eu só sabia, mas eu não sentia. Como que eu vou perceber? Vou te contar. Como que eu vou perceber se eu me sinto realmente valorizada? Na verdade, se eu sinto o valor que eu tenho como mulher, como profissional. Porque se você não se valoriza na sua essência, o que você vai fazer? Você vai buscar reconhecimento, buscar fazer, e muitas vezes você vai achar que as pessoas não te valorizam, que você não se sente visto, ou te valorizam e você se sente uma fraude. Por quê? Aqui dentro ainda existe uma parte que está conectada com a desvalorização e que te desconecta da prosperidade.
Porque o medo, a desvalorização, perfeccionismo excessivo, autocobrança excessiva, culpa. Viver só no modo execução e não se permite sentir, sobreviver, na verdade, e não viver, te distancia da prosperidade. Su, como tá bom? Como que eu percebo, então, se eu me valorizo? Como que eu percebo no meu coração? Quem tem um medo absurdo de desagradar, do que os outros vão pensar, de decepcionar, é um dos sintomas de desvalorização. Ai, Su, que pesado. Sim, é importante perceber. Quando eu comecei a perceber, doeu muito em mim. Eu falava, caramba, mas será que é isso mesmo? Sim. E eu vou explicar a raiz de tudo isso, tá? Mas quando você tem esse medo de desagradar, é como se isso é inconsciente, tá? E dentro da mentoria Sistêmica Expansão, que é a nossa mentoria em grupo para mulheres, que a gente inclusive trabalha as feridas do feminino, trabalha a prosperidade, a gente começa trabalhando, resolvendo as questões do passado, desde relação com os pais, medos feridos da infância, para que a partir daí você possa expandir o seu presente e o seu futuro, tá? Quem busca ter essa necessidade de agradar e o perfeccionismo está muito relacionado a isso, muitas vezes a procrastinação, o travar, está relacionado a será que tá perfeito mesmo? Eu prefiro, inconsciente, tá? Eu prefiro não fazer do que fazer e me frustrar por não estar perfeito. Eu prefiro, inconsciente, eu prefiro deixar pra última hora fazer correndo, porque aí se não tiver perfeito, a história que eu conto pra mim foi porque eu fiz correndo porque eu não tinha tempo. E aí você vai sabotando sua vida e ó, se distanciando cada vez mais da prosperidade. E essa necessidade gigantesca de agradar está relacionada às feridas da sua criança, que registrou dentro dela que você precisava fazer um esforço gigantesco, que você precisava calar muitas vezes o que você sentia, o que você queria, para receber um pouquinho de amor. Então, por exemplo, quem é filha de mãe muito rígida, olha, se veste assim, faz assado e não sei o que aquela criança vai internalizando? E aqui, gente, não é sobre culpa, não é sobre nada, é sobre o funcionamento do ser humano. Por isso, justamente, que dentro da nossa mentoria, a gente trabalha essa relação com a mãe para você estar em paz internamente. Não é sobre a relação física, é sobre você estar inteiro e em paz com você. A gente trabalha também em relação com o pai. Então, se lá na infância existiu essa rigidez, ou a sua criança precisou ter responsabilidades muito cedo, meu irmão era doente, minha mãe focava a atenção nele, eu não queria dar trabalho, porque já tinha as questões com meu irmão que dava trabalho. Aí o que você aprende? Eu preciso fazer um esforço, eu preciso fazer demais para receber um pouquinho. Então eu não posso correr o risco de desagradar, senão as pessoas vão me abandonar. Eu posso perder essas pessoas que eu amo. Percebe como está relacionada à desvalorização? Só que o que é mais doído é que nesse movimento você se perde de você mesma. E se você faz um esforço para receber migalhas, isso é próspero ou escasso? Percebe que quando a gente fala sobre todas as questões, na verdade, na nossa vida, inclusive com relação à carreira, a gente trabalha também essas questões, esse olhar para a carreira. Tem pessoas que às vezes estão há 2, 5, 10 anos querendo mudar de carreira ou vivem infelizes na profissão e não faz esse movimento por estar desconectado da prosperidade interna, da valorização interna, que é onde vai impulsionar tudo. Então, um dos sintomas é a necessidade de agradar. Outro sintoma, excesso de culpa. Eu me culpo, por que eu falo excesso de culpa? Porque culpa, em uma outra live a gente fala mais sobre isso, mas em alguns momentos, de uma forma bem resumida, quando a gente quebra padrões, quebra comportamentos, que geralmente é o mesmo dentro da nossa família, o comportamento das mulheres da minha família é todo mundo passar por sacrifícios, viver aquela vida sofrida, não parar um minuto. A partir do momento que você quebra esse padrão das mulheres da sua família, que começa a ser mais leve e mais saudável para você, a hora que tem essa quebra, é natural sentir um pouquinho de culpa. Su, por quê? Porque
é como se você estivesse quebrando uma lei que existe ali dentro da sua família, um padrão inconsciente. Então, esse pouquinho de culpa, de desconforto, para qualquer quebra de padrões, é natural. Mas, quando tudo você se culpa, você faz 500 coisas no dia, mesmo fazendo 500 coisas, você se culpa de poderia ter feito mais, você recebe um elogio, e aí você para e fala, não, mas eu sou uma fraude. Essa culpa... eu não fiz, né? Como eu trouxe o exemplo da transição de carreira, meu Deus, ó, mais um curso que eu fiz e ainda não fiz essa mudança e vem mais culpa. Tá relacionada à desvalorização. E essa culpa é importante cuidar, que é um dos processos também que a gente faz, para você transformar em o que é minha responsabilidade, o que eu posso fazer a partir disso. E entender que quando você vai fazendo essa transição dessa parte escassa para a parte próspera, você vai entender que em muitos momentos essa culpa não vai mais fazer sentido. Então, se você é essa que agrada a todo mundo, que salva todo mundo, e isso está muito conectado em muitos momentos à relação com a mãe, né? Se você tem questões com a mãe, ou existe uma comparação, uma competitividade com as outras mulheres, ou você vai querer ser mãezona de todo mundo e ir pro outro excesso. E aí, a partir do momento que você vai quebrando esses padrões, você fala, caramba, mas eu não sou mãe dessas pessoas. Deixa eu impor limites, deixa eu dizer não. E aí você olha para a responsabilidade e não para a culpa. Outro sintoma, além dessa culpa excessiva, além dessa necessidade de agradar, você vive em função da agenda das outras pessoas. Você sempre dá um jeitinho e encaixa, faz isso, faz aquilo e ao mesmo tempo por dentro você fica brava. De caramba, mas onde que tá o meu momento? Onde que sou eu? Por que sempre eu? Porque você... De uma forma inconsciente existe essa sensação de desvalorização, então eu preciso me adaptar. E ao invés de você ter a sua agenda, os seus compromissos e falar hoje eu posso, hoje eu não posso, hoje eu quero, hoje eu não quero, você vive em função de se adaptar à agenda das pessoas, você fica acessível o tempo todo. E aí, tanto nessa questão quanto nessa necessidade de agradar, como ser salvadora de todo mundo, carregar o mundo nas costas, ser o disque emergência de todo mundo, que estão todas conectadas, o que é importante cuidar? Já vou trazendo e já vou trazendo o que precisa olhar e curar também, tá? Aqui é o escasso, a desvalorização. Como que eu lido com isso, Su? Trabalhando posicionamento, se posicionar, impor limites, dizer não. E isso não quer dizer ser grosseira. Isso não é sobre rispidez, porque quando existe essa questão de desvalorização, de você carregar o mundo e não parar um minuto e fazer isso, repetir os padrões da família, de deixa que eu abraço o mundo e ninguém me ajuda em casa e ninguém não sei o que, e olha, eu trabalho e eu mudei de empresa e é a mesma questão e eu não consigo fazer... Você fica conectado com essa questão da escassez, do escasso. E aí o que precisa ser feito é ir rompendo, quebrando esses padrões para você se valorizar e conectar com a prosperidade, entender, ok, esse foi o padrão que eu aprendi, que eu vi, que muitas vezes está registrado aqui dentro do meu DNA, mas agora a realidade é diferente. E aí você se posiciona, essa pessoa que foi pegando tudo, vai da pessoa, da boa menina, daquela, nossa, fulana é um amor. Ai, meu Deus, como você é boa, obrigada. Né? Quando você tá aqui, muitas vezes, você tá no excesso de fazer pelos outros e se perdendo de você, você vai ouvir, você ganha esse lugar de importância da sua criança que queria ser vista a qualquer custo, de esforçada, boazinha, obrigada. Mas quanto isso tá te custando? A sua saúde, que aí começa a doer as costas, começa a doer a garganta, ter problema na tireoide, de não conseguir falar, se posicionar. Com relação ao feminino, porque você deixa o seu feminino lá guardado e fica no masculino também ferido. Vem endometriose, vem infecção de urina, começa a vir um monte de coisa. Não quero gente perto, começa a ter coceira, dermatite. E aí você vai guardando, fazendo tudo pra todo mundo. Aí chega num momento que começa a vir raiva, irritabilidade. Você fala, caramba, eu não sei nem mais quem sou eu. Você vai fazendo pras pessoas, mas por dentro, por fora tá plena. Fazendo, executando, mas por dentro aí você vai explodindo com quem às vezes não tem nada com a história.
E aí o que eu falo sobre posicionamento, sobre impor limites, não é sobre esse outro excesso, que é a explosão, que é a irritabilidade, que pode ser que você esteja nesse momento que te desconecta também da prosperidade, porque aí você reprime sua raiva, você vai reprimindo tudo, isso adoece inclusive. É sobre você olhar para você, entender o seu valor e se posicionar. Se posicionar com relação ao seu trabalho, ao valor do seu trabalho, se posicionar sobre o que você quer, sobre o que você não quer, se posicionar sobre o que você sente. Percebe que nada é sobre outro, de você fez isso, porque isso são duas crianças feridas brigando, discutindo e disputando. É sobre você se posicionar sobre aquilo que é importante para você. Mas a minha pergunta aqui é: muitas vezes você faz tanto pelos outros que pode ser que você tenha esquecido o que é importante para você. Então a minha pergunta é: o que realmente, não no racional, não quero saber no racional, no seu coração, você precisa fechar seus olhos, coloca a sua mão no seu peito, no seu coração e se pergunta: caramba, o que é importante para mim de verdade? O que é importante para minha vida? Porque a partir do momento, lembra, a gente iniciou a live falando sobre prosperidade, sobre ter clareza do que é prosperidade para você, sobre ter clareza das coisas que você deseja, sobre ter clareza do que é importante para você, do que é inegociável, do que fere os seus valores, do que você ama fazer. Só que para isso, você precisa trabalhar um processo interno. Porque pode ser que você está acumulando conhecimento, que você sabe um monte de teoria, mas e sobre você? Como tem sido a sua relação com você? De escassez ou de prosperidade? De punição, muitas vezes, de se cobrar, de se culpar, de viver nessa exaustão, de falar, eu não sei fazer isso mesmo, é que não é meu jeito, não sei o quê. Ou de abundância, de prosperidade. Eu vou me posicionar, eu vou me comunicar, eu quero isso. Eu vou fazer mesmo com frio na barriga. Se conectar com a prosperidade, ser próspero, ser próspera. É sobre isso, é sobre clareza, é sobre movimento e sobre trabalhar as raízes inconscientes, porque racionalmente todo mundo fala, eu quero ser próspero, eu quero fazer acontecer, eu quero ter relações saudáveis. Mas e o seu inconsciente? O que acontece com a nossa mente? Existe uma parte do nosso cérebro que é essencial para a nossa sobrevivência. E essa parte tão importante, ela vai para 2 pontos específicos, sempre. Ou luta, ou fuga. Se você não tem clareza daquilo que você quer, muitas vezes você vai para fuga. Por quê? Eu não sei nem o que eu quero direito. Prosperidade é uma palavra que significa cada coisa para cada um. Os medos, a rotina, vai consumir, vai falar mais alto, você vai para o modo fuga. Ok, Su, eu tenho clareza, perfeito. A sua parte racional, que agora tem consciência e clareza, vai lutar por isso, vai em busca disso. Só que se você não trabalha o seu inconsciente, que é o seu emocional, mesmo que racionalmente você fale todo santo dia que você quer aquilo, emocionalmente você vai fugir. E como que você vai fugir? Colocando outras coisas à frente, enchendo o seu tempo, a sua vida com um monte de outras coisas. Isso eu quero prosperidade, mas só vem escassez. O que você vai precisar lidar se a sua vida for próspera? Se a sua vida for próspera, você vai ser diferente de quem? Quer ver? Vou dar um exemplo prático que eu vejo muito dentro dos meus atendimentos. Existem pessoas que vêm me procurar e que a gente trabalha, dentro da mentoria, a gente trabalha toda essa parte de expansão de dentro para fora, inclusive a se comunicar, se posicionar. E tem pessoas que muitas vezes vêm e falam, Su, eu travo a hora que eu vou falar na frente das pessoas, eu não consigo me posicionar, eu não consigo me comunicar, eu sou muito tímida, eu sou travada, eu não sei o quê. A hora que a gente vai trabalhar e vai olhar, racionalmente essa pessoa deseja. Ela vê que aquilo vai trazer resultados, então por que trava?
Eu gosto sempre de trazer o meu exemplo com relação a isso. Uma parte minha, o meu corpo, o meu sentir, por um lado se sentia bem. Estar em público, estar nos palcos, apresentar, né? Quando eu era criança, eu fiz aula de teclado, apresentava no Teatro Municipal. Uma parte minha amava. Só que uma outra parte minha, que era o meu inconsciente, se cobrava tão excessivamente pela perfeição que aquilo me atrapalhava. Antes dos recitais, por exemplo, eu ficava extremamente irritada. Eu dava patada em todo mundo que vinha na minha frente, né? As pessoas próximas, porque para as outras pessoas sorria, né? Tinha crise de tosse absurda a ponto de vomitar. Ia, tocava, passava e pronto. Quando eu ia fazer apresentações de trabalho, fosse na faculdade, em algum lugar que precisasse, eu ficava extremamente nervosa. Tinha as mesmas crises de tosse antes em casa. Na hora de apresentar, eu falava extremamente rápido, porque de uma forma inconsciente, quanto mais rápido eu falasse, mais rápido aquela tortura ia terminar. E aí, a hora que acabava, eu ficava me culpando de caramba, eu sabia do que eu estava falando, por que isso acontecia? Por que isso acontece? Eu me sinto bem ali, por que eu falo tão rápido? Por que eu não consigo expressar isso? Por que eu não falei aquilo? Percebe que o meu racional sabia o que tinha que fazer. Eu estudava demais para aquilo, só que o meu emocional, o meu inconsciente, a minha necessidade de ser perfeita, porque a minha criança aprendeu a não dar trabalho, aprendeu que ela recebia amor sendo a melhor aluna da escola. Essa criança, e minha mãe sempre foi rígida, não com relação à escola, isso eu me cobrava, porque eu não queria incomodar por conta de outras dinâmicas. Mas essa rigidez com relação à nossa educação, que foi a forma que ela aprendeu e que dentro do que ela dava conta de fazer na época era uma forma de nos proteger, essa rigidez que ficou registrado na minha criança, a hora que eu estava ali para falar em público, minha criança entrava em pânico. Então meu racional sabia, eu sabia de cor e salteado que eu precisava falar, e não saía da forma que eu queria. Isso vale para a prosperidade também. E aquilo me torturava, porque eu levava um tempo estudando que... Percebe? E para nossa prosperidade vale, por isso que eu iniciei falando para você ter clareza sobre o que é prosperidade. E o segundo ponto, que a prosperidade está relacionada a você se sentir próspera, você sentir, não saber, porque eu achava que eu sabia o meu valor, mas eu não sentia. Sentir o seu valor. Porque a criança, e principalmente para nós mulheres e para os homens ao contrário com relação ao pai, para nós mulheres existem questões emocionais muito profundas que a gente precisa trabalhar com relação à mãe, porque ela é nosso primeiro modelo, a nossa primeira referência como mulher. E o pai com relação aos homens. Nós com relação à nossa mãe, começou por meses ali numa simbiose. Enquanto você não trabalha, porque é através dela que você aprende sobre autoestima, sobre ser mulher, mesmo que não é verbalizado. A criança ela não aprende pelo que é verbalizado, ela aprende pelo modelo, pelo que ela enxerga, pelo que ela sente. Na maioria dos casos, pelo que não é falado. Então, enquanto você não trabalha essa relação, seja uma relação em que muitas vezes existe um distanciamento, existe uma mágoa, existe a necessidade de um colo que você não recebeu, e aí percebe que faz sentido na fase adulta você buscar agradar todo mundo, fazer por todo mundo, porque é a sua criança que ainda tá falando assim, me dá colo, por favor, eu sou boazinha. Aquela criança que foi aprendendo a engolir o choro, e que pode ser que você ouvindo isso, seu choro deu até um nó na garganta. Então, enquanto você não resolve essa relação da sensação de falta, ou de mágoa, de raiva, que aí você vai tentar fazer o outro extremo, ou de estar na relação entre ela e o seu pai, e para os homens vale o inverso. Enquanto você não trabalha isso internamente, é como se um pedaço seu ainda ficasse lá atrás. Então, para quem é filho ou filha de mãe, pai ou ambos rígidos, enquanto você não trabalha inclusive essa questão com relação à rigidez, na fase adulta, não só no profissional, na sua vida pessoal também, você começa a ser tão rígida,
mas tão rígida com você, em um ponto que você não consegue nunca alcançar as expectativas do nível de rigidez que você criou. E isso é sim se desvalorizar. Por mais que você faça, aconteça, mas você consegue reconhecer que às vezes você precisa só parar e descansar? Que você às vezes só precisa erguer a mão e pedir ajuda e pedir um colo? Que você precisa se acolher? Que você precisa parar de buscar migalhas, fazendo um esforço por todo mundo e se perdendo de você? E com um potinho pequenininho falando, me dá um pouquinho, me dá um colo, me enxerga, me reconhece. Quando na verdade não é das pessoas que estão à sua volta, sabe aquela pessoa que sente um vazio gigante? Não são as pessoas que estão à sua volta, não é mais um curso, não é mais um nada que vai preencher. Quer ver outro exemplo prático? Eu faço palestras, dou treinamentos em empresas e muitas vezes o pessoal do RH traz, eu já vi isso, trabalhei durante muitos anos em empresas, inclusive multinacionais. Sua hora que tem o feedback ou hora que o gestor chama ali a pessoa e vai pontuar algumas coisas, mesmo trazendo, ó, isso aqui tá legal, mas isso aqui vai por esse caminho, a pessoa se fecha, ela sai brava e não sei o quê. Percebe que isso não é sobre o gestor e sobre o colaborador, sobre dois adultos, e o gestor muitas vezes, e às vezes eu faço esses treinamentos, inclusive para trabalhar essa questão da segurança para os líderes. Porque se essa pessoa não trabalhou também as questões dela, é como se fossem a criança do gestor e desse colaborador conversando. E aí esse gestor tá nervoso na hora de falar aquilo, a pessoa que recebeu a informação sai chateada, magoada. É o adulto, não é a criança que inconscientemente falou, caramba, tomei bronca de novo. Fiz o meu melhor e levei bronca de novo. Igualzinho acontecia quando? Lá na infância. Então percebe o quanto é essencial você olhar esse processo e resolver essas questões internamente. Por quê? Tudo que aconteceu com você lá atrás, na sua infância, e que muitas vezes você fala, nossa, eu queria que minha mãe tivesse sido mais carinhosa, eu queria que o meu pai tivesse sido menos rígido, eu queria que meu pai tivesse sido presente, ele foi totalmente ausente. Hoje em dia eu sou um trator, de uma forma inconsciente, ó pai, isso aqui que você deveria ter feito, eu faço 2 vezes mais do que você deveria ter feito o mínimo. Percebe que em qualquer uma dessas situações, o seu racional tá olhando aqui para prosperidade, mas o seu emocional tá preso lá atrás. E aí, no fundo, é a criança que você foi um dia ainda buscando um pouquinho. É como se fosse se diminuindo cada vez mais para caber em um espaço. Isso reflete muitas vezes nas relações que a gente vive também, porque aí a vida vai te trazendo situações para falar, olha para isso, olha para isso. Até as doenças. Elas vêm no sinal do seu corpo falando, ó, não, desse jeito não tá legal. Começa a observar na sua vida. E aí, o que precisa ser feito? Eu fui trazendo alguns pontos de trabalhar posicionamento, colocar limites, ter a sua agenda e não viver em função da agenda das pessoas. Mas mais do que isso, você aprender a se acolher. Você trabalhar essa relação com a primeira mulher que foi o seu modelo ali atrás, no caso dos homens, com o primeiro homem que foi o seu modelo lá atrás. Cuidar daquela menina que você foi um dia, para que você possa fazer a transição internamente também da menina para a mulher, que se posiciona, que sente o seu valor, que não fica buscando reconhecimento, não fica buscando preencher. Eu sei o meu valor, eu não quero, eu quero, eu gosto, eu não gosto, isso me fez bem, isso me fez mal. O meu desejo é esse, eu tenho clareza, eu quero realizar isso. Isso aqui, ok, tá tudo bem eu delegar. Percebe? Ai, Su, mas você falando da boca pra fora é fácil. Sim, é muito mais fácil falar da boca pra fora. Como de uma forma inconsciente é muito mais fácil continuar repetindo esses padrões. Por quê? Porque é os padrões que a sua mente está acostumada. O cérebro, para economizar energia, vai ali repetindo. O piloto automático. E às vezes são padrões de dor.
E aí o que precisa ser feito é trabalhar tudo isso internamente, porque, como eu falei, não é sobre saber, é sobre sentir. Porque saber todo mundo sabe, ó, isso aqui é mais fácil, por aqui eu quero isso, quero aquilo. É sobre sentir visceralmente. Acolher a criança que você foi um dia, se acolher, se abraçar, olhar para essas feridas, se posicionar, colocar no papel o que é prosperidade para você, o que você quer realizar. Quais são os seus planos, seus projetos a partir daí? Quanto você quer conquistar financeiramente, que experiências você quer viver e a partir disso se permitir. Nós vamos fazer todo esse processo com acompanhamento e direcionamento dentro da nossa mentoria que inicia em breve, que é a nossa mentoria Sistêmica Expansão. É uma mentoria sistêmica exclusiva para mulheres. Vou explicar um pouquinho aqui como ela funciona. Caso faça sentido para você dar esse próximo passo, assumir esse compromisso e se conectar realmente de coração com a prosperidade, porque dentro da mentoria a gente vai trabalhar prosperidade, segurança e leveza e muito mais para você expandir sua vida. E depois de eu falar sobre a mentoria, a gente vai fazer um exercício aqui de acolhimento para ir soltando tudo isso, combinado? A nossa mentoria sistêmica, como eu falei, ela é exclusiva para mulheres, porque a gente vai trabalhar feridas, inclusive com relação ao feminino e feridas de desvalorização com relação ao feminino. Quer um exemplo prático? Você vai ali se reunir com uma amiga sua, com uma conhecida, ou com uma pessoa que você, sei lá, conversou ali no LinkedIn, né, que é uma rede social conectada com negócios, com a parte profissional. E vocês vão falar sobre trabalho, sobre a sua empresa, para quem tem empresa, enfim. O que a mulher geralmente fala? Ai, tô indo ali tomar um cafezinho. Sendo que você vai falar sobre o seu negócio, é uma reunião, é um network, enfim. O homem, tô indo ali fazer network, tem uma reunião. Percebe que existem, claro, o homem e o masculino também tem feridas específicas, mas esse grupo ele é específico para a gente trabalhar esse processo de valorização da sua essência enquanto mulher. Nós viemos de várias feridas muito fortes com relação ao feminino. Então a gente trabalha isso, a gente trabalha a relação com a mãe, relação com o pai, essas feridas da infância. E depois de trabalhar essas questões do passado, de soltando esses pesos, de você começar a se valorizar, a gente trabalha a sua relação com o dinheiro, a sua relação com a sua carreira, com a prosperidade, para que você possa realmente expandir de uma forma saudável. Esse processo dura em torno de 2 meses, a gente tem 6 encontros ao vivo, além dos bônus que vocês vão receber. Esses encontros também ficam gravados, eles são online. É realmente uma jornada de transformação, é uma jornada profunda de transformação. A gente vai iniciar agora no início de maio. Caso você queira assumir esse compromisso com você, iniciar, passar por esse processo de conexão com a prosperidade, com a vida, com a leveza, envia a prosperidade ou aqui nos comentários ou por direct, que eu te passo todas as informações. E aí o que você vai fazer? Você vai preencher um formulário de aplicação. Eu leio todos os formulários porque o objetivo é que todas as mulheres ali estejam alinhadas e realmente comprometidas, porque a gente vai precisar olhar para algumas coisas que vão causar desconforto, mas na vida a gente tem a opção de 2 desconfortos e 2 dores. O desconforto de daqui a 1 ano permanecer no mesmo lugar, carregando os mesmos pesos, com as mesmas questões e falando ano que vem vou fazer de novo, ou o desconforto de olhar para isso, soltar e se permitir ter essa vida que você colocou aí no papel. Então, envie expansão aqui ou no direct, você vai preencher esse formulário de aplicação, eu vou ler todos os formulários e entrar em contato com você. Esse formulário de aplicação é demonstrando se eu tenho esse desejo. E aí mesmo, se eu tô com dúvida, não sei se eu quero participar, eu quero ter mais clareza, eu preciso tirar algumas dúvidas, enfim, preenche o formulário, eu vou entrar em contato com você e aí tiro todas as suas dúvidas, que somente depois da gente se falar pro WhatsApp, de eu ler todo o seu formulário de aplicação, é que a gente vai dar os passos para você fazer a sua inscrição, combinado? E não deixa pra ir a próxima turma, a gente não tem data para a próxima turma por enquanto. E pare de deixar, mais um sintoma de desvalorização, deixar o que é pra você pra amanhã. Quando é pras outras pessoas, eu tenho tempo, tenho não sei o que. Quando é pra você, eu não tenho tempo, tá caro, não sei o que, quando não sei o que. Pare de se abandonar. Esse também é um processo de desvalorização, se deixar sempre pra depois. Quando é pra você, é pra depois. Quando é pros outros, é pra ontem, se duvidar. Combinado, então? Ou aqui nos comentários expansão, ou no direct, eu te passo todas as informações e você dá esse passo por você para expandir
Não é nem só seu ano de 2025, é realmente a sua vida. Vamos lá agora fazer um exercício de acolhimento, de valorização. Na live de hoje é domingo, de sexta e de sábado, a gente fez um movimento de olhos fechados, de visualização. Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Lembrando que essas lives, por enquanto eu tô deixando disponível a gravação, mas depois elas vão sair daqui do Instagram e ficar disponível só para as mentoradas da expansão, combinado? Então, hoje a gente vai fazer sem fechar os olhos, sem visualização. Hoje vai ser o dia de soltar, de você se permitir falar. Porque o falar, né, muitas pessoas têm problema na garganta, na tireoide, porque vai engolindo tudo. O processo de você falar, até quando tá cansada, de você chegar em casa, verbalizar, ou até no banho falar, eu tô cansada, eu tô exausta, você vai soltando. Porque tudo aquilo que você não fala, somatiza em algum momento, vira doença, tá? Oi, Ju, Ivanete, sejam muito bem-vindas. Boa noite, Ju. Então, o que você vai fazer? Eu vou falar algumas frases aqui. E, se possível, não só pense, mas verbaliza ela em voz alta e perceba se o seu corpo aceita ou rejeita. Se o seu corpo pensar, isso aqui é verdade, ou, não, isso aqui eu tô falando só da boca para fora, porque também pode trazer alguns sintomas com relação à desvalorização e essa desconexão com a prosperidade da vida como um todo. Então, respira fundo, de olhos abertos mesmo, inspira, enche bem o pulmão de ar, segura um pouquinho e solta. Vai inspirando novamente, inspira, enche o pulmão de ar, segura um pouquinho e solta. E diz assim: eu mereço ser feliz. Eu tenho muito valor. Eu sei o valor do meu trabalho, o valor de quem eu sou. Eu sei o valor da minha história. Eu me amo exatamente como eu sou. E perceba como isso vai reverberando no seu corpo, no seu coração. O nosso corpo traz informações, às vezes um nó na garganta, uma questão no peito. A gente trabalha isso dentro da expansão, que está conectada às feridas da nossa criança, e a gente olha para tudo isso e solta tudo isso. Então perceba como você se sentiu, anota, e se possível nos próximos dias, diga essas frases em frente ao espelho, olhando bem nos seus olhos. Pode ser a primeira vez que você realmente olhe para você, mas se olhe de verdade, se conecte com você, porque a melhor forma de você se conectar com a prosperidade, com leveza, com segurança para a sua vida é se conectando com você. Quanto mais desconectada de você estiver, mais caos é a vida, mais peso, mais exaustão, mais sensação que você está patinando. Por quê? Você se perde de você. Então, esse processo do espelho, tudo que a gente vai trabalhar dentro da mentoria, em grupo expansão, é para você voltar a se conectar de novo com você. E a partir disso, olhar para a sua vida inteira. Então, faça pelo menos nos próximos 3 dias esse exercício, olhando em frente ao espelho, dizendo frases sempre positivas, porque o nosso cérebro não entende não. Eu mereço ser feliz, eu me amo como eu sou, e vai percebendo que informações isso traz. E eu vou explicar isso mais detalhado dentro da mentoria. Amanhã, lembrando, a gente tem live ao mesmo horário, 9 horas, horário de Brasília, para quem é de fora do Brasil ou que está em outro estado e tem o fuso também. A gente vai falar sobre você tem vivido ou sobrevivido, como equilibrar vida pessoal e profissional. Então, já coloca na sua agenda para você não se sabotar. Quem quiser garantir sua vaga dentro da mentoria Sistêmica Expansão, uma mentoria para mulheres fortes que querem ter mais leveza, mais segurança, mais prosperidade na vida e se realmente expandir, fazer um processo de expansão de consciência, de resultados, de vida, trabalhar posicionamento, comunicação e via expansão por direct. Eu te passo todas as informações e te vejo dentro da expansão e também amanhã ao vivo na nossa live. Tenha uma linda semana repleta de amor, de conquistas e de muita prosperidade. Tchau, tchau!